Fala, friends! Nesta aula você vai aprender trigonometria no triângulo retângulo de forma fácil e rápida. Mentira, Curió! Te digo verdade. Olha que fácil. Você tem um triângulo retângulo, nele há dois catetos e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Qual é o bizu que você precisa saber para não errar questões de trigonometria no triângulo retângulo? É o seguinte, você vai pegar o ângulo X, que é a sua referência, e vai observar. Quem é o cateto oposto a ele? É o cateto que está na frente do ângulo X. Quem é o cateto adjacente, ou A grandão? Ad quer dizer junto, logo adjacente é o cateto que está junto ao ângulo X. E, obviamente, o Hzão é de hipotenusa oposto ao 90. Agora, você vai escreve aí no papel só-cá-toa. Escreve essa palavra trissílaba, só-cá-toa. Curió, qual é o bizu? É o seguinte, ó, só é o seno do ângulo X, que será o cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, ó, só. K, cosseno do ângulo X, é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E toa, tangente do ângulo X, é o oposto sobre adjacente. Só K-toa é o bizu e nele nós vamos resolver essas três questões usando essa palavra que você já guardou e não vai mais esquecer. Curió, como seria? Um exemplo, você sabe a tabelinha do 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. E aí você vai aplicar. Como é pedido na prova, nos testes, nas avaliações? Aparece como? Ele quer que você ache medidas, tendo em vista um lado do triângulo e um ângulo notável, que aqui no caso é o de 30 graus. Curió, então, meu objetivo é calcule X e calcule Y. Isso mesmo. Você vai observar, tendo o ângulo de 30 graus aqui, o X é o cateto oposto ao 30 graus. É o mesmo recado que eu te dei aqui, ó, oposto, na frente do ângulo. Logo, o X é o oposto, Ozão. O Y é o cateto adjacente, Azão. E aqui eu tenho oposto a 90, a hipotenusa, Hzão. Curió, como eu vou saber se eu vou usar o só, o K ou o toa? É o seguinte, você quer o oposto ao 30 graus, você quer o O. Aqui, ó, você vai achar o X. Então, se eu usar a sílaba só, olha o que vai envolver. Ela vai envolver o oposto e a hipotenusa. E, Curió, deu bom, é verdade, tá aqui, ó. Seno de 30 graus é igual a oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o X e hipotenusa eu tenho que é o 12. Vamos continuar? Seno de 30 é quanto? É meio. Logo vai ficar meio, que entrou no lugar do seno de 30, igual a X sobre 12. E agora, Curió, multiplica cruzado. Aqui, ó, 2x igual a 12 vezes 1, 12. E x igual a 12 dividido por 2, x igual a 6 centímetros. Não esqueça que essa questão aqui, o último exemplo, é o que mais cai em prova e é contextualizado. Eu vou contar para você uma historinha como ela pode ser. Porém, vamos finalizar nosso raciocínio aqui. Nós usamos o só, que é o oposto a 30 graus, sobre hipotenusa, e para achar o y eu vou usar o adjacente à hipotenusa. Quem envolve o adjacente à hipotenusa? Como você terá escrito só K-toa, olha aqui, ó, adjacente e hipotenusa. Vai ser o K. Curió, mentira, te digo verdade. Vou fazer aqui em cima, ó, para achar o nosso K. Tá aqui, ó, K. Vou fazer cosseno de 30 graus, que é o ângulo notável que eu tenho, é igual a adjacente, que é y, sobre hipotenusa, que é 12. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar y sobre 12 é igual a cosseno de 30, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, 12 sobe para lá, y é igual a 12 raiz de 3 sobre 2. E simplificando, leg, tome, fica y é igual a 6 raiz quadrada de 3. Pronto, achamos o x, achamos o y. Curió, entendi muito bem, usamos o só K-toa. E nesse segundo exemplo, o que eu faço para achar x e y? Vamos lá, cheguei na prova,
observei que tem um ângulo de 60 graus, vou analisar oposto, adjacente e hipotenusa. Aqui eu tenho, obviamente, a hipotenusa. Hipotenusa é o y, é o oposto ao 90 graus. Cuidado, a hipotenusa não é sempre embaixo. A hipotenusa é oposto ao ângulo de 90. Se aqui é 90, hipotenusa é o y. Curioso, quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? Se aqui é o de 60 graus, o oposto é quem está na frente dele. Logo, aqui eu tenho o cateto oposto. Perfeito. E o ad, curioso? Ad você disse que é junto. Justamente, adjacente é o cateto junto ao ângulo. Então, 15 é o cateto adjacente. E aí você vai analisar. Uso só, uso cá ou uso toa? Vem comigo. Aqui, ó, reparem. Se eu usar o só, é oposto sobre hipotenusa. Eu não tenho nenhum dos dois. Não é viável eu jogar o só. Curioso, posso usar uma tangente, o toa? Claro, friends. Se você usa o toa, ó, vai ficar tangente de 60 é igual ao oposto sobre adjacente. Tá aqui, ó, toa. E daí, curioso? E daí que você quer o oposto e tem o adjacente. Você consegue lograr êxito. Tá aqui, ó, tangente de 60. Só cantar a musiquinha. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Tangente de 60 é raiz de 3. Oposto a 60 é quem eu quero, é o x, e adjacente é quem eu tenho, é o 15. Multiplicando o cruzado, 15 vezes raiz de 3, eu tenho x igual a 15 raiz quadrada de 3 centímetros. Fácil assim, curioso? Fácil assim, very easy. E aí, ó, eu vou dividir aqui, ó, para a gente achar o outro valor, que é a hipotenusa, o y. Obviamente, eu posso usar tranquilamente, quem, curioso? O k. Por que o k? Porque cosseno de 60 graus é igual a adjacente, que é um lado que eu tenho, eu estou ciente, que é o 15, sobre quem? Hipotenusa, que é o y. Curioso, aí é cosseno de 60. A gente vai ver que cosseno de 60 é meio. E aí fica assim, ó. Meio igual a 15 sobre y. Multiplicando cruzado, y vezes 1y, e 2 vezes 15, 30. Está aqui, ó. Achamos o valor de y, 30 centímetros. Achamos o valor de x, 15 raiz quadrada de 3. Curioso, já entendi os dois bizu. E agora, curioso, o que eu faço para achar esse último aqui? Ela é a questão contextualizada que eu te falei. Cai muito em prova. Ele fala muito assim, ó. Um observador A avista o topo de um prédio, aqui o topo, ó, sob um ângulo de 30 graus. Ao se aproximar do prédio 50 metros, chegando no ponto B, ele olha novamente para o topo do prédio e avista o topo do prédio sob o ângulo de 60 graus. Claro, se eu olhei de longe, eu inclinei pouco. Se eu cheguei mais perto do prédio, que no caso são 50 metros mais perto, olhar para o topo, eu vou inclinar mais a cabeça. Justo? E aí as perguntas são, dados essas informações, determine a que distância ele se encontra da portaria do prédio, no caso, qual a distância do ponto B ao ponto C, e também qual é a altura do prédio. São os dois valores pedidos, questão clássica, cai muito em prova, ele pede x e y e dá essa mesma situação. Óbvio que pode ser com o navio, que veio reto, o outro subiu, avistou o farol e por aí vai. Mas vamos para a resolução agora. Curioso, qual é o bizu para eu resolver essa questão de forma fácil e rápida? Primeira providência sua é colocar os ângulos nesse triângulo aqui obtuso. Ó, esse com esse ladinho aqui, ó. Um triângulo obtuso é um triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus. E eu consigo facilmente achar esse ângulo aqui. Porque se aqui é 60 graus, a soma dos dois é o ângulo raso, é 180. Então, se esse é 60 graus, a questão me deu, obviamente esse ângulo aqui é de 120 graus. Curioso? Até aí eu entendi, mas e daí? E daí, friends, que tem que ter atenção que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Eu tenho esse ângulo? Não tenho. Mas olhando esse triângulo aqui, ó, ABT, que é um triângulo obtusângulo, o que eu vou observar? 120 mais 30, 150 graus. Para chegar a 180, faltam quantos graus?
de 150 para 180, logo eu tenho esse ângulo aqui, que é 30 graus também. Pode observar que somando os três, dá 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Curió, e daí que você vai obter dois ângulos iguais de um triângulo. Logo, você observa que tem um triângulo isósceles. Se o triângulo possui dois ângulos internos iguais, automaticamente os lados opostos a esses ângulos também serão iguais. Logo, se o oposto a 30 graus aqui, o lado é 50 metros, oposto a esse 30 graus, o lado também será o quê? 50 metros. E aí, acaba a questão. Por quê, Curió? Porque esse triângulo que eu vou pintar agora aqui, ó, você tem a hipotenusa dele, tem um ângulo notável. Eu vou trazer ele até para cá, ó. Tá aqui, ó, vou redesenhá-lo aqui, ó. Aqui é 50, aqui é Y que eu quero, aqui é X e eu tenho que esse ângulo é 60 graus. Aí, cai nas questões que nós observamos aqui. Vamos nessa? Curió, posso lançar direto um só? Claro, friends. Por quê? Porque você vai achar o oposto e você tem a hipotenusa. Sem problema, sem medo de ser feliz. Seno de 60 é igual a só, olha só, oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o Y, hipotenusa é 50. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a Y sobre 50. O 50 sobe multiplicando e depois é simplificado por 2, ficando 25 raiz quadrada de 3 metros, a altura do prédio. Se na prova ele falar, considere raiz quadrada de 3, 1,7, e aí você substitui. Caso contrário, deixa só 25 raiz 3. Curió, entendi essa daí. Se pedir o valor de x, que ele pede também na questão, eu posso usar o que para achar o x? Ó? O x é o cateto vizinho ao ângulo, é o cateto o quê? Adjacente. Quem envolve a adjacente e hipotenusa? Aqui, ó, K. Cosseno é o quê? Cosseno de 60 é cateto adjunto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é 50. Cosseno de 60, jogou na tabelinha, meio, ficou meio igual a x sobre 50, multipliquei cruzado, 2x igual a 50, logo, friends, x igual a 25 metros. Curió, aula sensacional, friends, chegou até aqui, achou a aula top, comenta aí, leg top é a senha do vídeo, não esquece, se você quer estudar matemática do zero com o método Curió, não deixa de ter o seu e-book com QR Code, exercícios e teoria, clica aí na descrição, vem no link na bio e vem aprender com o método Curió. Tamo junto rumo ao topo e dá o print que o quadro é seu. Valeu, friend!